Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que provavelmente amanhã estaremos simultaneamente pelo site aqui da Rádio Evangélica, aplicativo também, né? E pelo site da Rede Cristã, também pelo aplicativo aí da Rede Cristã Brasil, em nome do grande Senhor Jesus. Viu, amados? Você baixar o aplicativo da Rede Cristã Brasil, ok? E, inclusive, informando os irmãos que ao meio-dia, diariamente ao meio-dia, tem ministração do Acorda Bênção, tem a voz do divino aí na Rede Cristã, pelo site e pelo aplicativo, que aí você escuta pelo seu smartphone, seu tablet, seu notebook, seu computador, né, seu iPod, todas essas ferramentas que você tem acesso à internet. Amém? Muito bem. Ao meio-dia, às 15h, também às 18h e às 23h. Tem sempre uma ministração de Deus para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltemos aqui ao capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos ministrar hoje a partir do versículo 14. Amém? Que trata da libertação, que trata da cura divina, né? Do saramento que este jovem recebe pela manifestação do poder de Jesus Cristo na vida dele, uma vez que este menino, ele desde sua tenra idade, como o pai dá testemunho a Jesus, ele vem sendo possuído por um demônio que o agita e com violência faz ele revolver-se no chão, cai por terra, espuma, e ora ele é lançado na água, e ora é lançado no fogo, e o pai vai aos discípulos para que os discípulos fizessem alguma coisa, mas diz a Escritura Sagrada que os discípulos não expulsam o demônio que estava no menino.
A Bíblia diz que era um espírito imundo, era um demônio. E chegando Jesus, depois de ter vindo de oração, de um momento de oração, é onde a gente percebe a necessidade de nós estarmos orando. Se o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, não parava de orar, e aí eu quero pontuar aqui que para expulsar demônio não precisa ter o dom de expulsar demônio, até porque não existe este dom de expulsar demônio. Existe os dons de curar. O demônio é expulso em o nome do Senhor Jesus. A gente até, quando novo convertido, é ensinado a clamar pelo sangue de Jesus, para expulsar demônio, para repreender Satanás. Mas Jesus deixou bem claro que devemos invocar o seu nome para expulsar os espíritos imundos. Jesus disse que os sinais seguirão os que crerem e em o seu nome expulsarão demônios. Porque o sangue de Jesus serve para que nós sejamos purificados, tenhamos os pecados perdoados. O sangue de Jesus é para este fim. O sangue de Jesus surte este efeito. Mas para expulsar demônio, temos que invocar o nome de Jesus. Exatamente para asseverar a grandeza de Jesus, a soberania de Jesus, a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. E os discípulos não fazem isso, porque até então a gente já viu que os discípulos precisavam estar mais apurado de quem era Jesus, coisa que até então, até no presente momento, não havia uma absorção plena, uma absorção convicta por parte dos discípulos. E a gente vem vendo isso desde o capítulo 8 de Marcos e antes dele. Por isso que os discípulos, só voltando aqui ao capítulo 8, não haviam entendido, não haviam compreendido a multiplicação primeira de 5 pães e 2 peixes e a segunda de 7 pães e alguns peixes. Quando inclusive Jesus perguntou a eles do que eles diziam ser Jesus, eles nada souberam também dizer. Só Pedro, que pela revelação espiritual, disse: Tu és o Cristo. Porque, naturalmente falando, eles não tinham ainda se apercebido disso. Então aí faz jus o fato de eles nada poderem fazer, como o Pai disse a Jesus, que os discípulos nada puderam fazer quando o Pai levou o Filho a eles para expulsarem o espírito imundo, que por sinal, diz o versículo 17, era mudo,
e não puderam fazer nada. E aí Jesus questiona a credulidade da geração. Jesus questiona a credulidade da geração. E ainda lhes pergunta: até quando vós sofrereis ainda? Até quando vós sofrereis ainda? Porque a incredulidade e a falta de absolvição de quem Jesus era, trazia, como traz ainda hoje, sofrimento às pessoas, ceticismo, que é a incredulidade. Alguns até têm enveredado pela apostasia. Outros vivem depressivos, pessimistas, negativistas, por não se aperceberem da pessoa de Jesus, ou então não crer devidamente nele. Não foi à toa as palavras de Jesus quando ele disse: quem crê, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão de seu ventre. E mais adiante ele diz que isto se refere ao Espírito Santo que haveria de receber os que nele crescem. Mas que crescem, como diz a Escritura. Então é o não crer em Jesus, como diz a Escritura, que gera este sofrimento, que gera a perpetuação da perturbação e das impossibilidades. Sim, das impossibilidades. Observe o que Jesus diz no versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus está dizendo isso ao pai do menino. Que logo quando Jesus pede que o pai traga ao menino, o espírito agita com violência, fazendo com que o menino caia por terra, revolva-se, espume. E Jesus pergunta há quanto tempo que sucede aquilo. E o pai diz que desde a infância. E muitas vezes o menino era lançado no fogo e na água para ser destruído. Mas aí o pai faz uma pergunta a Jesus, por isso que Jesus lhe deu aquela resposta. O pai pergunta a Jesus se ele podia fazer alguma coisa. E se ele pudesse, que tivesse compaixão deles e os ajudasse. O homem ainda não sabia também com quem estava falando. Como Jesus disse à mulher samaritana: se tu soubesse com quem tu estás falando, ou se tu soubesse quem está falando contigo. Essa turma ainda não tinha se apercebido de quem era Jesus. Por isso que Jesus disse: se tu crês, tudo é possível ao que crê. O homem foi humilde e pediu ao Senhor que o ajudasse na sua incredulidade, pois ele cria. E aí Jesus repreende o espírito imundo e manda que o espírito mudo e surdo saísse agora do menino e não entrasse mais nele. Observe que Jesus repreende, mas logo ele expulsa. Porque se Jesus só repreendesse e não expulsasse o demônio continuava no menino, sem de repente fazê-lo revolver-se pelo chão, sem talvez ser lançado no fogo e na água para que o menino fosse destruído, mas continuaria ali se Jesus repreendesse. Mas Jesus expulsa,
manda que o demônio saia. E o Senhor manda que em o seu nome expulsemos demônios. Não é para repreender quem estiver endemoniado, é para expulsar o demônio de quem estiver endemoniado. Expulsar em o nome de Jesus. Não existe um dom para isso. Isso é necessário crer no nome de Jesus. Amém? E deixa eu fazer uma outra observação, que é importante, como é dito culturalmente falando, ou folcloricamente falando, ter a vida no altar. Mas ainda assim, não é isso que faz com que o demônio saia ao expulsarmos. Porque não é pelos nossos méritos. A vida no altar é uma necessidade nossa para a nossa comunhão com Deus e para a nossa salvação pessoal. A prova é tanta que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e no dia do juízo vão dizer a ele: mas no teu nome não expulsamos demônios? Não falamos em língua, não profetizamos, não curamos enfermos? Para você ter ideia que há pessoas que expulsam demônios, mas em suas vidas não fazem a vontade de Deus. Então, para que se expulse demônio é necessário se posicionar com autoridade, e se usa o nome de Jesus, esse posicionamento se torna eficaz. Este posicionamento se torna eficaz. Cuide de ter sua vida no altar. Cuide de andar em santidade. Mas se oriente que isso é fundamental, indispensável, imprescindível, simplesmente para comunhão com Deus, e comunhão com Deus é tudo, né? E para que você tenha o direito de entrar na cidade santa pelas portas, seja por uma fatalidade ou ao estrugir da trombeta. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus expulsa o espírito imundo que estava no menino, que ficou como morto. E muitos diziam que o menino havia morrido, mas Jesus toma o menino pela mão, ergue o menino. Glória a Deus. E o entrega ao Pai. Depois deste episódio, os discípulos agora perguntam a Jesus por que não puderam expulsá-lo, o demônio. Ao que Jesus responde, Marcos se limita a dizer que a resposta de Jesus foi que aquela casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quando Mateus narra este episódio, ele dá a resposta de Jesus de uma maneira, digamos, mais plena, porque Jesus diz que foi por causa da fé deles. Foi por causa da fé deles, dos discípulos. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí é quando, depois dessa declaração registrada por Marcos, vem as palavras às quais Mateus se limitou em dizer que esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Agora deixa eu explicar isso aqui. Quando você jejua e quando você ora,
Orar é usufruir de comunhão com Deus. Orar não é só estar pedindo a Deus. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não. Orar é você conversar com Deus, dialogar com Deus. Orar é você tratar com Deus de suas particularidades. É como estar num divã de um psicanalista, de um psicólogo. É como estar em um consultório com um psiquiatra. É você abrir o coração. Orar é você abrir o coração para o Senhor. Eu já disse aqui, convocando até vocês para orarem, vamos orar e conte a Jesus aí, tintim por tintim. Orar é isso. Mas a definição que eu aprendi e gosto muito dela, que é usufruir da comunhão com o Senhor. E aí, essa comunhão com o Senhor torna você uma pessoa confiante no Senhor. Torna você uma pessoa segura no Senhor. É como alguém que tem um amigo, que é uma autoridade policial. A convivência com o amigo faz com que você se torne uma pessoa, digamos assim, confiante nele, de que ele vai, estando por perto, lhe proteger, não vai deixar que um bandido marginal, que alguém sequer lhe arranhe, né? Mexa com você, porque aí você sabe que o amigo vai usar da autoridade e vai procurar lhe defender. Então orar é ter uma relação exemplada por isso que eu acabei de dizer. Não é? Louvado seja Deus. Então orar gera essa segurança, gera essa confiança de que maior é o que está conosco, de que qualquer espírito imundo que esteja na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E o jejuar, que é um abatimento que a gente faz a nossa carne, mas também a gente faz esse abatimento que a gente faz a nossa carne, porque jejuar é abster-se, se bem que tem vários tipos de jejum, parcial, total, sei que, lá, mas jejuando, mesmo se abstendo parcialmente de alguns alimentos, não é? Mesmo se abstendo superficialmente de alguma coisa, você abate o seu corpo, você castra o seu organismo daquele desejo que tem de ingerir aquilo que normalmente você ingere de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim. O seu corpo se sente abatido com isso, e isso é refletido na sua alma. Isso é refletido no seu elemento espiritual, no seu ser, seu espírito. E esse abatimento, que acaba sendo reportado para o nosso ser espiritual, para o nosso ser interior, gera um dispositivo, ou aciona um dispositivo psicológico em nós, que é o dispositivo da dignidade. É como alguém que alcança um objetivo e alguém chega para lhe parabenizar, e a pessoa dá glória a Deus por ser crente em Jesus, né? Mas diz também: eu me esforcei para ter, eu me esforcei para chegar aonde cheguei, eu me esforcei para passar, me esforcei para obter. Então, o esforço faz com que a pessoa se sinta psicologicamente digna ou merecedora do objetivo alcançado, da posse que agora tem de alguma coisa.
Então, quando jejuamos, acionamos um dispositivo em nós da dignidade, e esse dispositivo faz com que nós nos tornemos ousados. E é a ousadia que faz com que tenhamos êxito em orarmos, tenhamos êxito em nos posicionarmos espiritualmente, inclusive ante uma situação demoníaca. Porque tem pessoas, irmãos amados, que até oram, vivem uma vida de oração, mas não são ousadas sequer para dizer a alguém que se chega a ela ou a ele, dizendo que está com dor de cabeça, a pessoa não se sente ousada a impor as mãos sobre a pessoa e dizer, em nome de Jesus, dor de cabeça, saia. Ou dor na cabeça, saia. Não tem iniciativa. E o que Deus quer de nós é esta iniciativa. Tome iniciativa. Porque a fé implica em atitudes, em ações. Tiago disse que a fé sem obra é morta. É necessário que exercitemos a nossa fé. Tenhamos iniciativa. Iniciativa, eu me refiro, por exemplo, à atitude da mulher do fluxo de sangue, que dizia consigo mesma, se eu apenas tocar no apanhado da sua veste, eu ficarei curada. E ela pensou assim, e além de ter pensado, agiu, correspondendo aos seus pensamentos, e rompe a multidão e toca na veste de Jesus. E na hora ela é curada da hemorragia. Tem iniciativa como Bartimeu, que cego de nascença, sabendo que Jesus estava passando e percebe o tropel da multidão, grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, os discípulos inclusive, mandam que ele se calasse. Mas ele gritava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí é que ele gritava mais e gritava mais alto, que fez com que Jesus mandasse chamá-lo. Fez com que Jesus mandasse chamá-lo. E quando chega perto de Jesus, a conversa de Jesus com Bartimeu é, que queres que eu te faça? Aleluia. E aí Jesus diz, Bartimeu diz, eu quero ver. Aí Jesus diz, vê? Jesus diz, seja feito conforme a tua fé. Né? Seja feito conforme a tua fé. E aí Bartimeu vê. Os olhos de Bartimeu se abrem. Bartimeu passa a enxergar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Fé implica em atitude, iniciativa, em orar, em contar a Jesus tintim por tintim, em chegar para o enfermo em nome de Jesus ser curado. Tiver alguém endemoniado, você ir lá e em nome de Jesus, demônio saia desta vida. Porque para expulsar demônio tem que ter um exercício eclesiástico na igreja, não. Quero dizer a você, meu irmão, que não é diácono, que não é presbítero, que não é evangelista, que não é pastor, que não é apóstolo, que não é bispo. Você é um simples servo do Senhor, é um crente em Jesus Cristo. Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Não disse, os sinais seguirão a quem tiver uma ocupação eclesiástica no reino. Jesus disse, os sinais seguirão aos que crerem. Porque infelizmente tem pastores que não creem, presbíteros que não creem, evangelistas que não creem, diáconos que não creem, gente que não crê.
Por isso que você não escuta um testemunho de ninguém através dessa pessoa, que Deus usou fulano para curar você da enfermidade. Por isso que você não ouve o testemunho de alguém que estava endemoniado, teve algum parente endemoniado e fulano foi lá e expulsou o demônio. Porque não creem. Algumas pessoas, por causa dos mercenários, dos enganadores dos dias de hoje, perdendo fascínio, inclusive, para ver enfermos curados, perdendo fascínio desse tipo de manifestação de Deus, de expulsão de demônios, perdendo fascínio de falar em línguas estranhas, perdendo fascínio pela manifestação da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, do discernimento dos espíritos, do dom da fé, dos dons de curar, dos dons de operação de milagres e maravilhas, da variedade das línguas, da interpretação e da profecia. Tem gente perdendo fascínio por essas manifestações do poder de Deus por causa dos emotivos, dos sensacionalistas, dos movimenteiros e dos falsos. Mas por causa de comportamentos e atitudes negativas de seja lá quem for, irmão, não devemos gerar detrimento às manifestações do Espírito e do poder de Deus. Jamais. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 4, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se alguém está se usando, falando línguas estranhas da carne, se alguém não está conseguindo impor as mãos e o enfermo ser curado, se alguém não consegue expulsar demônio, eu quero dizer a você, ou se alguém se passa por endemoniado, se alguém se passa por doente, como o pessoal diz, tem gente que diz assim, pastor, eu não acredito nesses milagres que aparecem aí nas televisões não, camarada levantando muleta, levantando cadeira de roda, aquilo é combinado, aquilo é sei lá mais o quê. Eu não sei, quem sou eu? Eu não estou lá, eu não conheço as pessoas. Eu sei que o Jesus que eu sirvo, aleluia, eu sei que o Jesus em quem eu creio, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele continua curando o enfermo, abrindo os olhos do cego, fazendo o surdo ouvir, fazendo o mudo falar, fazendo o coxo andar, se precisa ele ressuscitar morto, ele continua operando milagres e maravilha e continua falando com o seu povo na terra. Porque ele é imutável. Ora, se alguém está fingindo, mentindo, enganando, é problema. Problema de quem estiver fazendo, vai prestar conta a Deus. Eu que não quero estar na pele dos farsantes, dos enganadores, dos mercenários, seja lá quem for a pele. Tá na minha já é difícil, imagina a dos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para a gente terminar essa abordagem de Marcos capítulo 9 ainda hoje, não sei se dá tempo para a gente terminar essa abordagem de Marcos, segunda parte ainda hoje. Né? Mas outra questão aqui é essa do ser maior no reino dos céus. Do ser maior no reino dos céus. Né? É algo, vamos dizer assim, supostamente intrigante. Essa ideia de grandeza dos discípulos. Até porque, diz a Escritura Sagrada, não é? Aqui no versículo de número 33, que eles discutiam isso pelo caminho. Discutiam acerca
de quem era maior no reino de Deus. Esse fascínio de grandeza, a gente percebe, esse fascínio de grandeza dos dias de hoje, a gente percebe que já era um mal que se manifestava nos discípulos tempos atrás. Né? O mal que se manifestava nos discípulos há tempos atrás. Correlacionando isso com o que está escrito em Lucas capítulo 22, do versículo 24, que diz a palavra de Deus, da contenda que havia entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Esse é um episódio parecido com este de Marcos capítulo 9, versículo 30, que está também em Mateus 18, versículo 1 ao 14, e em Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 48. Nesta ocasião, Jesus, ele pega uma criança, traz para o meio deles e diz que quem quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, colocando-a no meio deles, e tomando a criança nos braços, disse aos discípulos que qualquer que receber uma criança em o seu nome, o receberia a ele. E qualquer que o recebesse, receberia não a ele, mas ao que lhe enviou. Mas associando esse episódio ao capítulo 22, versículo 24, a ideia deles, que continuava de grandeza, de soberania entre eles, Jesus disse que os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas que não seria assim entre os discípulos. Antes, o maior entre eles seria como o menor, e o que governa como quem serve. Você percebe a semelhança das declarações em Marcos capítulo 9, versículo 34 e 35. Então estamos tratando do mesmo assunto. Estamos tratando do mesmo assunto. O princípio aqui é o mesmo. Por isso que eu não sei onde o modernismo evangelical ou o evangelho odierno se respalda no princípio denominacional de autoridade eclesiástica. Meu respeito é uma coisa que a gente deve a todos. Consideração é uma coisa que devemos a todos. A nossa consciência faz com que nós nos mantenhamos em nosso devido lugar. A nossa consciência faz com que nós nos mantenhamos em nosso devido lugar. Não é? Então, respeito, a consideração é devida às pessoas, obviamente, pelo que elas são, em primeiro lugar, e pela função que elas exercem. Porque se, por exemplo,
Só porque a pessoa trabalha na área da faxina e ela está ali no hall, no vão do seu espaço de limpeza, aí você passa sem pedir licença, aí você, a propósito, joga o lixo no chão. Você está desrespeitando aquela pessoa. Está desrespeitando aquela pessoa. O ideal é pedir licença, porque a pessoa está limpando ali. Você vai passar, você vai sujar, dá licença, aí a pessoa autoriza. Está com o lixo na mão, tem a lixeira ali por perto, bota na lixeira. E passar por uma pessoa que está vestida de zelador ou de zeladora só porque está limpando o banheiro do shopping, de sei lá onde for, e você passa pela pessoa, está varrendo a rua, o gari está varrendo a rua. Falar nisso, um abraço para os garis que estão me ouvindo, tem alguns que ficam me ouvindo pelo fone de ouvido, Deus abençoe vocês. Né? Aí você passa pela pessoa, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, é invisível. E essas pessoas se sentem invisíveis. Já teve atores famosos que, para transitarem entre os não famosos, se vestiu de gari e passou por entre as pessoas que sequer olhavam para elas, porque estavam vestidas de gari. Aí a conclusão do enredo é que elas disseram: rapaz, quando a gente não quiser ser visto pelas pessoas, vamos nos vestir de gari, porque são pessoas que para alguns da população são invisíveis quando estão trabalhando. As pessoas passam por perto, não dá boa tarde, não dá bom dia, não dá boa noite, não cumprimenta. Há um desrespeito com as pessoas. Só porque estão fazendo um papel ali de estar mantendo a limpeza do lugar. Coisa que serve não só, obviamente, para eles, os profissionais dessa área, mas para todos que transitam, que frequentam, que usam o banheiro público, o banheiro de um shopping, o banheiro da sua casa, se você que está me ouvindo tiver um empregado ou empregada. Não é? Respeito a gente deve a todas as pessoas. Como a Bíblia manda que honremos pai e mãe, como a Bíblia manda que o presbitério seja honrado, seja respeitado. Mas não existe fundamento na Bíblia para esse termo que a gente usa no segmento evangélico odierno de autoridade eclesiástica. Até porque os demônios não respeitam, por exemplo, a pessoa só porque ela de repente tem um título de pastor, de presbítero, de evangelista, de apóstolo, de bispo. Não, até porque isso, biblicamente falando, são funções. As pessoas que recebem esta nomenclatura é para desempenharem esta atividade de cuidado. Preste atenção a essa colocação que eu vou fazer. É para desempenharem uma atividade de cuidado sobre o próprio corpo, do qual são membros. Porque cabeça, só quem é cabeça é Jesus. Só quem é o Senhor é Jesus. Jesus é a cabeça do corpo. Jesus é o Senhor do corpo. Jesus, ele é a autoridade. Os demais são membros do corpo com maior responsabilidade sobre o próprio corpo, o corpo de Cristo. Porque nós não somos membros particulares. Não há ninguém melhor do que ninguém em nosso meio. Há quem se ache. Há quem até consiga intimidar outros por causa da função que exercem. Mas isso que eu estou dizendo não é para que você desrespeite
não é para que você gere detrimento a esses ofícios, porque são ofícios não idealizados por homens, não são ofícios idealizados por homens. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que foi Deus quem constituiu. Deus quem constituiu sobre a igreja pessoas com essas funções. E em Atos dos Apóstolos, tem uma declaração que eu até uso para fazer outra refutação, como, por exemplo, outra apologia, que é a apologia do monoteísmo. Em Atos dos Apóstolos, está escrito, se eu achar aqui, e no capítulo 20, versículo 28, que foi o Espírito Santo quem constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. É por isso que eu faço desse versículo também subsídio para defender o fato de que Jesus é Deus, porque Deus é Espírito, Deus sendo Espírito não tem carne nem osso, Lucas 24 e 39, e aqui está dizendo que Deus resgatou com seu próprio sangue, então está se referindo a Jesus, que foi quem morreu na cruz. E observe, correlacionando Atos capítulo 20, versículo 28 com Efésios 4 e 11, Espírito Santo é Deus, Deus é Jesus. Mas diz aqui o versículo, que quem constituiu o bispado, o presbitério, o pastoreado sobre a igreja, foi o Senhor. Então isso não é ideia de homem. Tem gente que desrespeita o ofício eclesiástico. Só porque alguns pastores, infelizmente, têm dado margem para esse tipo de coisa, não ensinam a palavra como devem ensinar, procuram ser mais astros, ser senhor do que serem servos. Aí tem gente que diz, eu não como nada de pastor nenhum. Tem gente que não respeita. Porque também há pastores que não se dão respeito. Mas, quem não se dá respeito, que se vire para lá. Não cabe a você, não cabe a mim, gerar detrimento ao que Deus constituiu. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Há grupo de crentes que não se deixam ser pastoreado. Não se deixam ser pastoreado. Há denominações em que o ofício pastoral, os ofícios ali de Efésios 4 e 11 não existem. Não existe em seu corpo docente, ou em seu corpo administrativo, ou em seu corpo institucional. Isso é gerar detrimento à palavra de Deus. Isso é gerar detrimento à palavra de Deus. Agora a culpa está em alguns que se ensoberbecem, se engrandecem. Tem pastores que se acham melhor do que as ovelhas. E o pretexto de ser ungido, pronto. Aí faz com que muitos se sintam intocáveis. São mais difíceis de acesso do que um presidenciável. Né? E olha que tem presidenciável que é bem popular. Para terminarmos, louvado seja Deus, eu acho que não vamos terminar isso hoje não. Vai ter Marcos capítulo 9, parte 3. Eu vou parar por aqui essa parte 2, por causa da hora, já é 1h40 e eu preciso tratar com vocês da continuidade, na verdade,
pelo menos do socorro do Acorda Benção este mês de novembro. Amém? Então nós vamos de música e daqui a pouco a gente volta em nome do Grande. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.